Yetsanka Ibiani Kudiza, Nioa, Abidzurió, Abinapiá, Cariri-Chocó. Eu me chamo Idiane Kudiza, sou indígena de Alagoas, da aldeia Cariri-Chocó, e vou falar para vocês um pouco como era a gravidez de antigamente, comparada à gravidez de hoje. Antigamente, as adolescentes engravidavam muito cedo. Nosso povo não tinha acesso ao hospital, mas tinha muitas parteiras tradicionais que faziam os partos, né? Então, elas agiam com a força da espiritualidade, com a sabedoria dos nossos ancestrais e realizavam os partos. Muitas vezes partos que seriam cesáreos, mas elas com a sua sabedoria, né? Com a sua bênção do grande espírito, elas conseguiam realizar aqueles partos. Mas em alguns momentos também se tornava muito difícil, porque elas não conseguiam reverter. Às vezes as crianças estavam atravessadas ou até mesmo coladas e elas não conseguiam reverter e acontecia alguns casos, né, de falecimento. Mas era muito raro isso acontecer devido ao profissionalismo tradicional. Bom, eu engravidei cedo porque me casei cedo, com 16 anos. Eu me casei, com 16 anos eu tive a primeira filha, Sim. foi Marileuza. Sim. E depois fui tendo mais, que não tinha como evitar, como hoje, né? Que tem muitas coisas que a mulher deve evitar de tudo, né? É. Até sem tomar comprimido a mulher tem como evitar, mas naquele tempo eu não sabia. Sim. Porque quando eu soube, já foi tarde. Sim. Já tinha os meus filhos todos, né? Aí foi esse derradeiro que eu disse, eu não quero mais filho de jeito nenhum. Não tomei comprimido, não me operei. E eu fiz o que eu pude fazer. Mas depois, né, que eu já tinha tido muito. Mas, por outro lado, era muito difícil, pois as adolescentes engravidavam muito cedo por não ter, né, os métodos tradicionais, os métodos anticoncepcionais como tem hoje. Hoje tem vários métodos de evitar a gravidez, e o que não tinha antigamente, né? E assim, além delas engravidarem muito cedo, as adolescentes que ainda não tinham responsabilidade, tanto mental quanto financeiro para cuidar de uma criança. Elas tinham muitos filhos, era entre 10 a 20 filhos, né? Mas hoje só engravida aquelas adolescentes que não se previnem, que não buscam ter mais responsabilidade, ou aquelas adolescentes que não têm orientação. Bom, eu como mais nova do que Tia Curi, Sim. eu me casei em 82, tive meu primeiro filho em 82 e tinha dificuldade, engravidei porque quis, Sim. não foi por acaso, eu engravidei Sim. porque quis, tive meu primeiro filho, teve muita dificuldade. Em 82 já existia um comprimido, já existia o remédio para evitar um filho, mas para a gente evitar aquele filho tinha que tomar aquele remédio. Mas se a gente fosse comprar, que na minha época não dava, Sim. na minha época era comprado, a gente imaginava bem de comprar um comprimido e bem de comprar um leite para o filho. Aí dificultava mais, né? Sim, sim. Por exemplo, hoje tudo está avançado. Meu primeiro filho, em 82, quando eu tive meu primeiro filho, foi parto normal, tive dentro da minha casa. E eu não sinto vergonha de dizer, meu primeiro filho nunca usou uma fralda descartável. Porque não é que não existisse, existia, mas só para filhinho de papai. Sim, sim. A gente não ia deixar de comprar um quilo de fato para comer, para comprar um pacote de fralda, que era caríssimo. Uhum. Aí usava o quê? Fraldinha de pano. Minha mãe, que Deus a tenha, fez muito paninho, muito coelhinho para botar no meu fio. E assim eu fui. Comecei a tomar o comprimido depois que meu primeiro filho morreu. Parei, engravidei, tive 4 filhos. Todos os meus 4 filhos eu tive quando eu Sim.
marcava para ter, Sim. para engravidar. Quando tive meu derradeiro filho, houve um problema gravíssimo no meu parto. Sim. Aí chegou o ponto de eu me operei muito cedo. Eu tenho 35 anos de operada para não ter mais filho. Mas não foi um gosto que a senhora quis, né? Foi um problema que teve e a senhora Problema foi de obrigada saúde que eu tive, aí eu fui obrigada a se operar para não ter filho me operar mais. para não ter mais filho. Sim, Porque eu preferia a minha vida, sim, né? sim, eu sim, preferia claro. a minha vida para criar os filhos que tinha. Sim. Que tinha comigo. Porque uns ficou comigo e uns ficou com o papai do céu, É, né? pronto. Enfim, é muito diferente para hoje, É. para uma gravidez de hoje. Sim, sim. Uma gravidez da minha época, não existia um acompanhamento médico. Sim, era tudo caseiro, aí na né? mão de Tudo, Deus. sim, sim, sim. E eu Entendo. acredito que na época de Tiacuri ainda foi bem mais pior. Sim, A gente não sabia, quando a gente engravidava, a gente não sabia o sexo. é, descobria na hora do parto, né? Só sabia na hora que ia parir. Certo. Hoje não. Hoje tem a tecnologia bem avançada, É. que a mulher sabe se é menino, se é menina, se tem doença de coração, de pulmão, de tudo, hoje É. sabe. E na minha época não tinha. Não Sim, tinha história de comprar enxoval para menina, enxoval para menino. Não, não existia isso. A criança usava o que tivesse. Era preto, era roxo, era azul, era branco, era a cor que tivesse. É. Hoje é diferente. A mulher quando engravida que faz a primeira ultrassom, a segunda, já sabe, é uma menina, tudo rosa. É um menino, tudo azul. Na minha época não tinha isso, a gente só sabia quando botava ele para fora. É muito importante os pais conversar com seus filhos, principalmente com as suas filhas mulheres, para orientar sobre prevenir a gravidez precoce, porque uma gravidez de um adolescente se torna uma gravidez precoce, porque ela ainda não está preparada para ser mãe, né? Por isso é importante também as escolas levar esse assunto, né, para dentro da sala de aula, para orientar, né, os jovens e as jovens a não engravidarem tão cedo. Porque, além do mais, as adolescentes elas paravam de estudar muito cedo por ter que cuidar das crianças. E muitas, no futuro, ficavam frustradas por não ter uma condições melhor de dar uma qualidade de vida adequada para seus filhos, devido à falta de emprego, né? Porque para ter um emprego tem que ter uma formação. Outras tinham sonhos, né, de se tornar, seja uma médica, uma professora, qualquer profissão, elas tinham sonho que ficava sem ser realizado, né, devido a essa gravidez precoce. Então, algumas se tornavam pessoas tristes por não realizar seu sonho, porque quando a gente tem um sonho que não realiza, isso se torna um vazio dentro de nós, como se faltasse algo para ser preenchido. Pelo menos na minha época, a mulher não sabia, como eu falei antes, não tinha folia de pré-natal, não tinha. Hospital eu acredito que sim, mas mulher nenhuma ia parir dentro de um hospital, ela paria em casa. Na verdade, as ervas medicinais consumidas pelas indígenas, sempre tinha um estudo feito pela própria aldeia, pelo costume e o regime da Já própria das mães da gente. aldeia, que na verdade era uma criação, era uma geração sim, de muitas ciências dentro da própria comunidade. sim, Por quê? Porque existia mulheres e existia índias com fé sim, diferente umas da outra. sim, sim.
existiam mulheres, vamos supor, existiam mulheres que ela tinham feito de engravidar de 2 em 2 anos. Sim. Não tinha como ela evitar, mas ela só engravidava de 2 em 2 anos. Quer dizer, ela tinha um filho, ela só ia ter outro filho com 2 anos. Mas já tinha outras com fetos diferentes. Tinha hospital, mas a gente não tinha como agora. A Sim, gente tem sim, tudo, tem enfermeira, a gente tem médico, a gente tem hospital. Sim. Mas a gente não tinha. Tinha, mas só que a gente não sabia. E não chegava isso pra gente. Né? As mulheres que vinham pegar os filhos da gente na nossa casa. Parteira, as de próprias casa. índias. Sem saber ler. Eu mesmo peguei 2 filhos de 2 caboclas. E eu ainda peguei um. Uma foi com uma Terezinha, eu peguei. E uma foi Lenice, daquele gesto que morava. Sim. Peguei 2 filhos. Eu peguei umas baiocas, esse de Lenice, e peguei um com uma Terezinha. Quando eu cheguei lá, ela com um fio no braço, que era tudo pequenininho, o fio dela, né? Que tinha de ano em ano, era todo ano filho. Quando eu cheguei lá, que sua tia Lenice me chamou, porque eu ia passando por aí, vem cá. Quando cheguei lá para ter o menino, já teve o menino. Eu só fiz pegar, sem saber de nada, meu filho. Quando não sabia, eu nunca, né? Uhum. Tinha tido, mas nunca peguei menino. Certo. Aí eu, e agora, Lenice, o que é que eu faço? Aí, se eu não sei, que era doidinha, né, Lenice? Sim, sim. Peraí, como é que ele ia ficar aí, viu? E ela com o menino no braço, deitada na cama com o outro no braço. Eu peguei aqui, na barriga dela. Quando eu peguei aqui, aí eu senti o menino escorregado. Falei, meu Deus, o menino nasceu. Aí o menino nasceu. O que eu fiz? Peguei nas pernas do menino sem saber, não vi nada. Aí botei lá assim, que eu vi as parteiras fazer quando eu ia ter. Sim. Aí peguei nas perninhas dele, na cabeça, uma mão nas perninhas, escorregava que só diabo. E eu com a mãozinha aqui e coisando assim ele. Aí peguei um pano que tinha uma cordinha de pano, um paninho feinho ali, um taquinho de pano. Aí peguei um paninho assim, enrolei ele, deixei ele. Aí o finatomia que tinha ido chamar a parteira. Quando ela veio aqui, a gente... Pronto, até eu peguei, tá vendo? Sim. Mas a gente tinha os filhos assim. A maior parte, minha sogra pegou um filho meu. Minha sogra. E hoje em dia é difícil a pessoa ser normal agora. Essa mesmo, não pegou um filho meu porque... a Tirou o parteira arroz, chegou logo. Diana. Tá, nem vi. Dio, Queimou. não pegou um filho meu porque eu tinha, assim que me dava as dores, eu tinha logo meus filhos. Graças a Deus, eu nunca tive parto. Só teve um que nasceu no hospital, só foi Romário. Pelo derradeiro que já existia, Tá. né, esses hospitais assim, para as mulheres e tudo. Aí eu tive ele na maternidade. Só foi esse, mas os outros foi tudo em casa comigo. Foi 10 filhos. Em relação à criação, antigamente era bastante diferente. Hoje é o pai de família, a mãe de família, chega e diz, meu filho, você quer comer o quê? Quer um todinho, quer um danone, quer um iogurte, quer uma bolachinha, quer o quê? Antigamente não tinha essa pergunta para os pais. As crianças não. A criança ia comer o que tivesse dentro de casa. Uma piaba, um caroço de arroz quando tivesse, um bolo de feijão. O lanche muitas vezes dentro do nosso setor religioso, as crianças comiam, sabe o que? Do lanche da tarde, muitas, era um caldinho de feijão com farinha. Hoje não. Hoje tem uma pizza, hoje tem um enroladinho, né? Hoje tem uma fatia de bolo, tem um refrigerante. E a criança ainda exige para os pais, e os pais dão. E antigamente não era assim. A criança ia comer o que tivesse. Meus filhos, o meu primeiro filho foi criado com o quê? Com farinha de neném, com leite de gado. Qual é a criança que a mãe hoje dá, um leite de gado? Nenhuma, né? A primeira papa que minha mãe deu para meu filho foi uma papa de farinha com alho. Hoje, quem faz isso? É o Ninguém. leite Nã. É. Por anos e anos, os pais hoje dão para os filhos. E antigamente eram as crianças mais sadias, mais saudáveis. Ninguém andava com essas crianças nos hospitais. E hoje não.
Agora, por quê? Por conta da alimentação. Sim. Os pais pensam que tá fazendo bem para aquelas crianças, mas tem horas que não tá. Tá fazendo mal à própria criança, porque planta hoje, mas mais tarde vai colher. Bom, para fim de vídeo, eu vou fazer uma pequena conclusão de tudo, né, para que vocês possam ter entendido mais um pouco. Bom, na parte da minha avó Curi, que é a mais velha, na época dela não existia maneira de se prevenir. E foi bastante dificultoso para ela conseguir parar de ter filho, né? Porque não existia. E tinha que assumir a responsabilidade do filho, né? Porque não existia maneira de se prevenir. Já na parte de Diana, da minha tia Diana, eles já tiveram acesso aos comprimidos, só que não tinha condições de comprar, de conseguir os comprimidos para poder evitar, né? É bem diferente de hoje, porque hoje a tecnologia e a medicina está muito avançada. Tem pessoas que escolhem até data para engravidar, e antes não era assim. Aquele que casasse ia ter filho de todo jeito e não sabia quantos, porque, né, era assim, não tinha maneira de se prevenir. E foi assim, foi bastante dificultoso para eles, porque não tem essa coisa toda que tem hoje, né? As mulheres descobrem através do sangue o sexo do menino, e antes não era assim. Descobria na hora do parto, não sabia quando estava grávida, né? E era assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido também, e até a próxima apresentação.